Para falarmos de cálculos trabalhistas, é necessário a gente falar sobre proventos. O que exatamente significa proventos? O que são, por exemplo, os descontos? Olha só, proventos são salários, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, salário família, são proventos, são nomenclaturas que representam valores que o trabalhador vai receber, enquanto que os descontos, adiantamento, porque se o funcionário teve o adiantamento do salário, quando a empresa for realizar o pagamento do salário, evidentemente que esse valor já recebido será descontado. INSS, que é a Previdência Social, Imposto de Renda e Contribuição Sindical. Esses são os descontos. Podemos ver aí nessa imagem a estrutura de um recibo de pagamento, de salário normal, por exemplo, em cima onde vai ser obrigatoriamente informado o nome da empresa, CNPJ, endereço, ou telefone, ou coisa do tipo, enfim, informações sobre a empresa. Depois você tem no meio o valor, a descrição do salário com seus devidos códigos, referência, você tem ali o valor de proventos, valor do desconto, valor de proventos na esquerda, na direita ali o valor dos descontos. Depois você tem o rodapé, onde você vai ter o salário, informação de salário base, salário contratual, imposto de renda, retido na fonte a base do imposto de renda, informação de INSS, FGTS e até mesmo o salário líquido. Essa estrutura é uma estrutura que lhe permite identificar os valores atribuídos ao empregado, descontados ou acrescentados. Essa estrutura permite uma maior identificação e explicação para o funcionário a respeito desses valores atribuídos a ele. Temos algumas rubricas que representam valores atribuídos aos empregados, aos funcionários, como, por exemplo, o adicional de insalubridade. Lembrando que o adicional de insalubridade é um acréscimo ao salário pago aos funcionários que trabalham em locais onde há o risco iminente de contrair doenças, como, por exemplo, nos hospitais, onde os funcionários estão trabalhando em meio à circulação de bactérias, vírus, pessoas doentes que podem transmitir alguma contaminação, locais que trabalham com substâncias químicas ou biológicas, como laboratórios, alguns laboratórios, algumas fábricas que trabalham com gases, alguma coisa desse tipo. Quando você trabalha num ambiente insalubre, ou seja, que ofereça de alguma forma risco à sua saúde, você recebe o adicional de insalubridade. Trabalho em condições que exponham o empregado a agentes nocivos à saúde, com graus e percentuais definidos em laudo elaborado por profissional habilitado, mínimo 10%, médio 20% e máximo 40%. Ou seja, quanto mais insalubre esse local, esse ambiente de trabalho se apresentar, maior será o adicional de insalubridade, variando de 10%, 20%, 40%. Evidentemente que essa análise com relação ao grau de insalubridade apresentado pelo ambiente será fornecido por um perito, por um especialista que elaborará um laudo comunicando qual o grau de insalubridade que esse ambiente apresenta. Bem, analisando esse contra-cheque, esse recibo de pagamento de salário com o salário normal, nós poderíamos calcular um adicional de insalubridade de 10% em cima do salário mínimo. E adicional de insalubridade previsto pela CLT, ele é pago em cima do salário mínimo e não sobre o salário base. Então, lembre-se, pela CLT, de acordo com a CLT, o adicional de insalubridade ele é calculado em cima do salário mínimo. Porém, temos uma outra possibilidade de cálculo para se fazer o adicional de insalubridade, que é esse aqui, ó. Perceba nesse outro contra-cheque, ele está sendo calculado, a insalubridade,
10% em cima do salário base. Por quê? Bem, você, especialista em